Quando viemos do Egito para esta terra, que hoje se chama por Congo, e que os europeus decidiram nomear de África, mas ela não se chama por África. Por isso é que na profecia de Kimbangu, de 1921, de acordo com o calendário gregoriano, ou grego-romano, a profecia diz o seguinte: África será livre, Congo será livre e África também. Ele separa. Vão ler a profecia. Diz assim: Congo será livre e África também. Por isso nós não somos africanos. Nós viemos lá da Ásia, fizemos um périplo no Egito e nos deram esta terra que nós nomeamos com o nome do Criador: Congo, Mbanza Congo. Mtoto wa Majina, Mbanza Congo, Congo de Antótia. Esta é a nossa terra. E nós, quando saímos do Egito para cá, encontramos povos aqui. Com a autoridade de Nquatulendo, nós despovoamos essa terra, matamos o que encontramos aqui porque adoravam o que não era Criador, conforme os nossos antepassados também entraram na sua linhagem e já fomos castigados. Então, muitos dos povos que nós encontramos aqui não foram exterminados. Por isso vamos encontrar neste tempo aqui também muita dificuldade, mas que não será problema para nós, porque as dificuldades nos aperfeiçoam. Então muitas dessas pessoas que os seus descendentes continuam no nosso meio não compreendem a nossa trajetória, não entendem o que nós estamos a fazer. Quando o Criador dos céus da terra me chamou no ano 5.995 no nosso calendário para a restauração, para o começo visível da restauração das nossas consciências, 99% das almas vivas que tinham que trabalhar comigo estavam no cristianismo. Por isso eu tive que entrar no cristianismo. Por isso eu tive que descer até essas dimensões inferiores que chamam do cristianismo ou igreja, para resgatar os meus companheiros. Por isso é que muitas pessoas não compreendem essa trajetória. Muitos vão dizer: não, mas a Sua Majestade no princípio da sua carreira estava aí a ensinar as pessoas sobre certas doutrinas. Eu fui um espião. Eu entrei na igreja, entrei no cristianismo, aprendi todas as doutrinas, cresci lá. O que era, voltará a ser. O Criador, para destruir o Egito, colocou Masa na casa de Faraó. Colocou Masa na casa de Faraó. Esses que vocês conhecem por Moisés. O Criador lhe infiltrou lá na casa de Faraó. Aprendeu tudo, todos os segredos, para depois ir destruir. Porque quando queres dominar alguém, tens que entrar na casa dele, lhe manetar lá, lhe amarrar. Nós também entramos, crescemos no cristianismo, dominamos toda a doutrina e saímos de lá e estamos aqui de pé para destruir toda a espiritualidade que os gregos e romanos trouxeram aqui. Por isso as pessoas que não compreendem isso vão dizer: não, ele começou como cristão, começou como o que era necessário que eu passasse por ali. Por isso é que hoje as pessoas não compreendem, não entendem, não conseguem decifrar o que nós estamos a fazer. Porque o cristianismo veio aqui para destruir o nosso povo e nossa terra. Então nós tivemos que estudar. Todos os meus companheiros hoje, que trabalham comigo na restauração das consciências, nasceram no cristianismo. O que é que as pessoas esperavam? E no princípio, se eu começasse logo a dizer: olha, isso aqui é mau, isso aqui... Não, nós tivemos que passar nesse processo. Por isso é que as pessoas vão olhar, vão estudar a nossa história, conforme a história de Kimbangu, que foi também cristão, conforme a história de Masa, que chama Moisés, foi também egípcio. Nós também crescemos, passamos e crescemos, estudamos o cristianismo e descobrimos toda a verdade.
Por isso, nenhuma, mas nenhuma falcatrua do cristianismo vai passar nesta peneira que se chama Banzaco. Acorda, Banto.